Hora de falar de bastidores. Eu sei que hoje o Brasil está em festa, parece final de Copa do Mundo. Tá todo mundo radiante com a derrota do Lula, com a derrota do Messias ontem na sabatina no Senado. É a primeira vez em 132 anos que uma indicação presidencial ao STF é rejeitada em sabatina no Senado. Mas tem um bastidor por trás aí que eu preciso comentar com vocês. É vitória do Brasil? É vitória do Brasil. Mas, infelizmente, tem algumas pessoas aí, tem alguns personagens que acabaram vencendo também. E o nome deles são Alexandre de Moraes e Rodrigo Pacheco. E eu explico. Todo mundo viu um vídeo que circulou do Davi Alcolumbre, e eu postei também, que ele está em êxtase anunciando que o Jorge Messias foi rejeitado, mas isso tem uma razão de ser. Davi Alcolumbre, ele só é presidente do Senado hoje por causa de um cara chamado Rodrigo Pacheco. O acordo entre Davi Alcolumbre e Rodrigo Pacheco foi o seguinte: Rodrigo Pacheco indicaria Davi Alcolumbre como seu sucessor. Lembrem, Rodrigo Pacheco foi presidente do Senado de 2021 a 2025. E então, Rodrigo Pacheco combinou com Davi Alcolumbre. O indica a sucessão, mas Davi Alcolumbre se comprometeu com o Rodrigo Pacheco que ele iria para a vaga do STF. Davi Alcolumbre tem um compromisso com o Pacheco de lutar pelo Pacheco em uma das vagas no STF. E o Lula foi o empecilho nesse acordo entre Pacheco e Davi Alcolumbre. O Lula vem e indica o cara do PT, que é o Jorge Messias. O Bessias, como era chamado pela Dilma, ele tem um histórico de vida com o PT. Por isso, uma grande vitória ver esse cara ser derrotado. É esse cara que fica agora se fingindo de cristão, mas é a favor do aborto. Esse Jorge Messias que bate no peito, orgulhoso, que ele foi o responsável pelo pedido de prisão a Alexandre de Moraes, dos injustiçados de 8 de janeiro. Ele é contra a anistia dos patriotas, dos presos políticos. Então, é sim motivo de comemoração essa derrota. Mas Davi Alcolumbre precisava dessa derrota também, porque o Lula criou um grande problema para ele. Davi Alcolumbre só é presidente do Senado hoje por causa do Pacheco, nesse acordo que eles fizeram. Então, já faz tempo que o Lula está tentando colocar o Jorge Messias na vaga do Barroso. Mas Davi Alcolumbre estava criando empecilho porque ele tinha que honrar com o Pacheco. Então Davi Alcolumbre não colocava em pauta a sabatina do Messias. E o Lula forçando, até que o Lula foi lá e despejou 12 bi em emenda. O que os senadores fizeram? Colocaram esses 12 bi no bolso. Mas isso não mudou nada. Davi Alcolumbre manteve sua palavra com o Pacheco e trabalhou nos bastidores pela derrota do Messias. Por isso que Davi Alcolumbre está radiante no vídeo anunciando que o Messias perdeu de 8 votos, porque ele trabalhou, inclusive, para isso. Mas, além da vitória, então, de Davi Alcolumbre, de Rodrigo Pacheco, existe também um cara chamado Alexandre de Moraes, que também venceu aqui. Alexandre de Moraes não queria Jorge Messias no STF. E ele trabalhou muito por isso. Não é novidade para ninguém que o STF tem influência no Senado. Então, o Moraes, que tem muita influência no Senado, trabalhou pela rejeição do Messias. Tanto que o Centrão, que é o que tem liga com o Moraes, foram contra o Jorge Messias. Tá lá, ó. Alexandre de Moraes atuou pela rejeição a Messias em votação, que impôs revés a André Mendonça. O Mendonça queria o Messias. Tem duas coisas aqui. Primeiro, o Moraes não queria mais um cara liga com o Mendonça. Isso é óbvio. E o outro ponto aqui é que o Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado, e é o cara que quer ir pro STF, tem liga com o Moraes também. O Rodrigo Pacheco, quando presidente do Senado, olha só, Pacheco elogia Moraes por defender a democracia. E o Pacheco sempre blindou, enquanto presidente do Senado, o Alexandre de Moraes. O duro recado de Pacheco contra impeachment de Moraes. Quando o pedido de impeachment do Moraes estava no auge, o Pacheco segurou no peito. O Pacheco foi presidente do Senado
de 2021 a 2025. Então, durante toda a farsa da trama golpista, foi o Pacheco que segurou a onda ali no Senado pelo Moraes. Então, de um lado, nós temos o Moraes não querendo o Messias para que o André Mendonça não vença. Temos o Moraes querendo o Pacheco por uma dívida de gratidão, porque enquanto o presidente do Senado sempre protegeu o Moraes. E temos o Davi Alcolumbre devendo pedra para o Pacheco e tendo que honrar um acordo com o Pacheco. Eu te coloco, Davi, na presidência do Senado no meu lugar e você luta por mim no STF. O Lula colocou um bode na sala, mas esse grupo aqui venceu. O Brasil venceu? Venceu. Mas não podemos esquecer que esse grupo aqui venceu. Mas e agora, Jeff? O que vai acontecer? Nós já estamos em maio, né? Daqui um pouquinho nós temos Copa do Mundo, aí nós temos eleições, então nós temos que torcer para que o Lula não indique ninguém esse ano, porque cabe ao Lula indicar o Pacheco. Ah, o Pacheco venceu? Beleza, mas o Pacheco só vai para o STF se o Lula indicar. Pode ser que agora o Lula fique ainda mais bravo, e sabemos que o painho é vingativo, né? O bicho é ruim, e então ele não indique ninguém. E se o Lula não indicar ninguém esse ano, é maravilhoso, porque a gente ganha a eleição, a gente tira o PT, e o próximo presidente da República de direita vai lá e coloca um ministro decente na vaga do Barroso. Lembrando ainda que, além da vaga do Barroso, o próximo presidente do Brasil vai indicar mais 3 ministros do STF. Então, esse é o cenário e agora, veja só, gente, nós vamos ter que torcer pro Lula, para que o Lula fique com muita raiva do jogo que fizeram contra ele e não indique ninguém esse ano e deixe essa indicação da vaga do Barroso para o próximo presidente da República. Aí sim, será golaço. Gente, esse é o bastidor, ou melhor, os bastidores que eu queria comentar com vocês. Eu sou o Jeff Chico. Que vitória histórica! Eu vou te mostrar agora 3 recados duríssimos que o Senado deu ao rejeitar o Messias pro Supremo. É a primeira rejeição em 132 anos. A última foi em 1894, debaixo de Floriano Peixoto. Lula entrou hoje nesse seleto clube e ele foi humilhado. Eu vou te mostrar agora os 3 recados que essa derrota histórica está mandando. E o recado número 1 foi para quem? Para Lula. O recado foi: o office boy da Dilma, aquele, o Messias, conhecido por defender o governo na AGU, ele foi barrado. E nem 12 bilhões de reais em emendas empenhados às vésperas da sabatina pagaram o ticket de ingresso, a entrada do Messias no Olimpo. O recado foi: o Supremo não pode ser aparelhado por companheiro do presidente. Basta disso. Hoje o Senado disse isso na cara do Lula. Recado número 2 foi pro próprio Supremo. Hoje o próprio Supremo estava sendo julgado junto com o Messias, na sabatina. Isso porque o Messias ele tomou parte dos abusos. A perseguição do 8 de janeiro, a censura do Moraes que ele endossou e ele copiou, a omissão do governo sobre o Banco Master envolvendo Toffoli e o Moraes, o ativismo na promoção da sistolia fetal. O STF não passa em branco no dia de hoje, ele é um dos destinatários do recado dado pelo Senado. E o recado número 3 foi do próprio Messias, ou melhor, foi pro próprio Messias. Foi o recado de que as ações valem mais do que as palavras. Ou, invocando Jesus, pelos frutos a gente conhece a árvore, não é pelas palavras vazias. Então não adianta jurar autocontenção na sabatina e ser o homem da censura. Não adianta dizer que é totalmente a favor da vida dos bebês e agir o que ele comanda defender a sistolia. O Senado percebeu, o Brasil percebeu que tem uma distância imensa entre as palavras e as ações do Messias. A minha visão é simples. O Senado não rejeitou só um nome, rejeitou um modelo de aparelhamento. E aí vai uma ironia que vale ouro, gente. Lula, que é crítico do exército, hoje se uniu ao Marechal Floriano Peixoto. Lá em 1894, dos 5 barrados pelo Senado, o mais famoso foi o médico Cândido Barata Ribeiro, que foi derrubado por não ter notório saber jurídico. E ao mesmo tempo em que hoje foi o dia de uma derrota imensa pro Messias, e tá ele aí quando ele recebeu a notícia, e eu não comemoro a tristeza de ninguém, hoje é o dia da esperança pros brasileiros.
A gente não pode ser ingênuo e fechar os olhos para o fato de que sim, existem interesses por trás, especialmente do Alcolumbre, presidente do Senado, mas a gente também não pode ser ingênuo e achar que foi só isso. Não, a pressão da sociedade hoje, nesse dia, foi absolutamente essencial. Hoje o grande protagonista, na verdade, foi a sociedade. Muitos senadores declararam o voto debaixo de pressão, incentivados pela sociedade, com os olhos abertos por a sociedade vendo que não queria um novo Alexandre de Moraes no Supremo. Alguém que pelas suas palavras fala uma coisa, mas por suas ações faz outra. Hoje a gente tem um gostinho de que sim, nós podemos frear o Supremo. Nós temos um gostinho de que sim, o governo Lula caminha para um fim. Parabéns ao Brasil! Pessoal, e o advogado Jeffrey Chicchini mostrou os bastidores dessa rejeição no Senado de Jorge Messias, o indicado de Lula ao STF. Desta vez, pessoal, a casa caiu, porque há muitos anos uma indicação do presidente no Senado não foi rejeitada da maneira que foi rejeitado Messias. Lula tinha toda uma estratégia por trás dessa indicação, mas o retrato da rejeição ao governo petista foi escancarado ali no Senado. E isso, pessoal, é um reflexo do que vai acontecer nas urnas, nas eleições de 2026, essas eleições que já estão às portas. E esse é um retrato da decadência do petista, da rejeição de Lula, não apenas ali no Senado, na Câmara dos Deputados, onde a oposição ao governo petista acabou mostrando força e trazendo a rejeição do indicado de Lula ao STF, mas também o povo acordou e o resultado das urnas vai demonstrar que o povo já não aguenta mais ser enganado, o povo já não aguenta mais promessas vazias como a cervejinha mais barata, a picanha mais em conta. Isso tudo são promessas do petista que acabaram caindo por terra, promessas que enganaram a muitos, mas que agora, pessoal, o povo acordou, não apenas no Senado, mas também o povo nas ruas. O povo irá mostrar toda a sua força nas urnas agora em 2026. E os senadores agora partem para o próximo passo, que é o pedido da votação do impeachment de ministros do STF, esses que acabaram colocando muitos brasileiros atrás das grades, brasileiros com tornozeleira eletrônica, devido àqueles atos de 8 de janeiro, pessoas que estão ali sendo injustiçadas e cumprindo uma pena, pagando um preço que não lhes é devido, de acordo com a Constituição, de acordo com a Justiça, que deveria ser feita aqui no Brasil, mas as eleições estão chegando. A primeira derrota de Lula já veio ali no Senado com a rejeição de Messias. E agora, pessoal, o que virá nas urnas em 2026? Deixa a sua opinião aqui pra gente nos comentários. Se você é novo aqui, já se inscreva no canal e até o próximo vídeo.